Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos também edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa quarta aula estudando a Epístola aos Gálatas, conhecido como a Carta da Liberdade, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Começamos hoje a unidade 2, falando que a mensagem de Paulo veio de Deus. Veremos os versículos iniciais do capítulo 2, relatando a segunda visita de Paulo a Jerusalém, que nos traz o reconhecimento da autoridade de Paulo, que está em Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Veremos que o evangelho que Paulo pregava foi apresentado aos outros apóstolos. Estes aprovaram a sua missão e o seu ministério, reconheceram que o evangelho de Paulo estava baseado e em evidências claras na mesma graça divina que operava em Pedro, estava operando em Paulo. E conduziram Paulo a uma comunhão com eles. E não deram novas instruções, nem acrescentaram à sua revelação nenhum conhecimento espiritual. A partir disso, fica evidente que o evangelho de Paulo, aquele que Paulo pregava, não era segundo os homens, ou recebido por homens. Reafirmava o que nós estudamos no capítulo anterior. Então, a nossa aula de hoje busca analisar a forma pela qual Paulo defende o seu ministério das acusações que lhe eram pessoalmente dirigidas, de que ele pregava outro evangelho, um evangelho inferior aos 12 apóstolos, especialmente ao apóstolo Pedro, João e Tiago, que era irmão de Jesus. Estes três que eram os principais líderes da igreja de Jerusalém. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar aos irmãos que perderam alguma aula, que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E quero pedir a vocês que participem das nossas aulas, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem nosso canal para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos agora clamar ao nosso Senhor, que ilumine as nossas vidas, a fim de que possamos compreender a essência desse estudo e a nossa convicção a respeito do Evangelho seja fortalecido cada vez mais. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Reconhecimento da autoridade de Paulo. Vamos ler Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A estes não nos submetemos por um instante sequer, para que a vontade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos analisar esses versos. Vimos em Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que Paulo defende a sua autoridade. Paulo demonstra a dependência de seu evangelho, que representa a fé entregue à igreja.
tratava a autoridade com devido respeito, não se deixava intimidar, tinha consciência de sua missão especial, e nessa visita descrita temos dois aspectos importantes: os seus companheiros e o seu evangelho. Quero fazer algumas considerações para contextualizar as circunstâncias vividas na igreja do primeiro século, antes de nós analisarmos o esboço dos versículos lidos. Os primeiros cristãos, sobretudo aqueles que eram de origem judaica, tinham algumas dificuldades no processo de desvencilhar o cristianismo do judaísmo. Muitos ainda não entendiam claramente a diferença entre a antiga e a nova aliança em Cristo. Haviam dúvidas. Será que a igreja devia ou não continuar praticando todos os preceitos do Antigo Testamento, incluindo as festas, os sacrifícios de animais e a circuncisão? Ou ainda, o que o pecador precisava fazer para ser considerado justo e aceito diante de Deus? Assim, certamente, as primeiras igrejas preservavam algumas características da religião judaica, mantinham algumas práticas do judaísmo. Como vimos nos estudos anteriores, falsos mestres infiltrados nas igrejas davam a entender que a obra de Jesus não era suficiente para justificar os pecadores. Mas Paulo, defensor da verdadeira fé cristã, deixou claro que a justificação é pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Precisamos saber que a sede do cristianismo ficava em Jerusalém, onde surgiu a primeira igreja, e que o cristianismo começou dentro do judaísmo. Vejam bem, o Messias era judeu. A Bíblia que os primeiros discípulos usavam era a mesma dos judeus, o Antigo Testamento. Os apóstolos que lançaram base da igreja, embora vindo de diferentes ocupações, eram todos judeus e foram escolhidos por Jesus entre a multidão que o acompanhava. A expectativa dos primeiros cristãos concentrava-se na esperança da volta do Messias, que coincidia em vários aspectos com a esperança da chegada do Messias que os judeus buscavam. Sendo assim, era muito difícil para um judeu que havia se tornado cristão vencer a barreira ética e religiosa e se misturar com os pagãos, entrando, por exemplo, na casa de alguém que não era judeu. E Paulo pregava que o judaísmo era provisório, uma religião de sombras, de rudimentos, que foi substituída pela vinda de Cristo Jesus. Não fazendo mais sentido uma pessoa que estivesse em Cristo mantivesse aquelas práticas, as quais não tinham mais utilidade. Então, no capítulo 2, vimos Paulo defender o seu ministério das acusações de que ele pregava outro evangelho e de que ele era inferior aos 12, principalmente Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus. Estes três eram os principais líderes da igreja em Jerusalém. Então, com o intuito de provar que seu evangelho é idêntico dos outros apóstolos, ele destaca que depois de 14 anos fizeram uma visita a Jerusalém. E esta foi a segunda visita dele. Aqui nós identificamos algumas características de Paulo que vamos dizer agora. Vimos que Paulo tratava a autoridade com devido respeito. Não seguiu o seu próprio caminho. Veio, viu e falou com os líderes da igreja, apesar de todas as suas diferenças. Paulo não se deixa intimidar, menciona rapidamente a reputação de que desfrutavam os dirigentes, os que eram considerados como coluna da igreja. Respeitava-os, tratava-os com toda a cortesia, mas permanecia inflexível e não se deixava intimidar por aqueles nos quais o mundo, ou até mesmo a igreja, rotulava como grandes. Porque Paulo tinha absoluta convicção e certeza de que não buscava a aprovação dos homens, mas sim a aprovação de Deus. E por último, nós identificamos que Paulo tinha consciência de sua missão especial. Ele sentia que Deus tinha encomendado a ele uma tarefa e nada podia detê-lo em sua missão. Nem a oposição de fora e nem a dificuldade interna. Sempre que uma pessoa sabe que recebeu uma missão de Deus, ela descobrirá que Deus vai dar força para ela vencer, levar e cumprir essa tarefa. Nós temos o exemplo de Paulo. E nós vimos anteriormente que Paulo falou da sua primeira visita a Jerusalém depois de sua conversão. Teve pouco contato com os apóstolos. E agora ele relata que 14 anos depois ele volta a Jerusalém. Mas 14 anos depois de quê? Após a sua conversão ou depois da data da sua primeira viagem a Jerusalém? Isso não está claro. Porém, de qualquer forma, o que ressalta nessa afirmação é que ele já pregava o evangelho pelo menos há 14 anos, quando, enfim, resolveu ir a Jerusalém para o encontro com os líderes da igreja. Paulo assim mostra sua independência de qualquer autorização dos apóstolos para pregar o evangelho, porque ele já havia sido autorizado por Deus. Não precisava da permissão dos 12. Em seguida, Paulo afirma que ele não estava sozinho nessa viagem, ele estava com 2 amigos. E nessa visita descrita, Paulo
ele mostra dois aspectos importantes. Primeiro, seus companheiros e depois a sua mensagem do Evangelho. Ora, os seus companheiros eram Barnabé e Tito. Barnabé era judeu, participou da sua primeira missão com ele na Antioquia e mais tarde na sua primeira viagem missionária. E Tito era grego, era gentio não circuncidado. Ele era o produto daquela mesma missão gentia que estava em discussão, que os judaizantes botavam em dúvida se o gentio tinha ou não a obrigação de ser circuncidado. O segundo aspecto importante aqui que observamos é que o Evangelho de Paulo foi apresentado aos outros apóstolos. Ele enfatiza em sua visita que esse não era o seu objetivo. A razão não era apresentar o Evangelho, era outra coisa. Ele foi em obediência a uma revelação. Deus mandou. Não sabemos o que foi essa revelação, mas a referência pode ser aquela profecia de Ágabo acerca de uma fome em que resultou numa missão que Paulo e Barnabé foram a Jerusalém para levar ajuda aos cristãos. Vimos isso em Atos capítulo 11, no verso 27 ao verso 30. Tirando o melhor proveito dessa viagem, Paulo expôs aos apóstolos de Jerusalém o seu evangelho, que estava sendo pregado aos gentios há mais de 14 anos. E essa exposição tinha a finalidade de fortalecer a sua própria convicção a respeito do seu ministério, no passado e no presente, para que não fosse mais infrutífero pelos judaizantes, que acabava de influenciar a igreja de uma forma negativa, botando em dúvida a autoridade de Paulo. Então, Paulo mostrou aos apóstolos, em Jerusalém, o seu evangelho, aquele que pregava aos gentios, era o mesmo evangelho que Paulo e os demais pregavam aos outros judeus. Ele ressaltou que apenas a aplicação era diferente. E essa é a única diferença aqui. Estes foram os dois aspectos vitais de sua visita. Ele levou um companheiro gentil e um evangelho gentil. Vamos agora analisar como os apóstolos reagiram a essa demonstração do evangelho. De uma forma tensa e crucial, a situação como ficou naquele momento. Vimos também nesses versículos de 1 a 10 do capítulo 2 um embate com os judaizantes. Paulo apresenta a suficiência e a coerência com o evangelho. Estabelece a verdade do evangelho. É o evangelho da liberdade. Liberta das obrigações legalistas e cerimoniais da lei e nos dá a salvação gratuita em Jesus. Os judaizantes afirmavam que os gentios deveriam ser circuncidados e precisavam guardar a lei de Moisés. Paulo afirmava que as obras da lei apresentam tipos que já se cumpriram com o advento de Cristo. Paulo demonstrou a suficiência do Evangelho ao anunciar o Evangelho aos apóstolos. Ele não se sentiu intimidado com os apóstolos porque acreditava estar no mesmo nível de revelação deles. Deus não considera aparência. Paulo nunca se viu como um apóstolo inferior. E a coerência com o Evangelho está ao defender diante dos judaizantes suas imposições ao cumprimento da lei de Moisés. Os judeus não são melhores que os não-judeus. Todos precisam de Jesus e são iguais diante de Deus. Porém, como já vimos várias vezes e falamos isso, os cristãos de origem judaica, por tradição e por orgulho racial, não conseguiam entender assim. Enxergavam que os não-judeus eram imundos, e associar-se a eles ou comer com eles era abominação. Vimos isso em Atos, capítulo 10, verso 28. Na discussão com os judaizantes, Paulo teve que resistir com unhas e dentes, porque ele enxergava se um gentio tivesse que circuncidar para se tornar um cristão de verdade, colocaria em risco o evangelho. E por isso é que Paulo não cedeu nem por um momento. Se Tito fosse circuncidado, os demais cristãos gentios também teriam que passar por essa circuncisão. Todos os cristãos teriam que se tornar judeus. E hoje a igreja seria uma igreja judaica. Assim, essa reunião em Jerusalém talvez tenha sido o momento mais crítico para o evangelho. Decidiu-se ali se prevaleceria o evangelho da graça, da misericórdia e da fé em Cristo, sem obras da lei, ou se venceria o evangelho judaizante. Paulo estava falando não apenas pelo seu amigo Tito, mas pela verdade do evangelho,
para permanecer conforme ele havia sido recebido de Deus e como deve ser sempre. O resultado do empenho de Paulo foi maravilhoso. Vamos ver esse resultado? A última parte de análise desses versículos, de 1 a 10, vimos um apoio ao evangelho de Paulo. Paulo, após o embate com os judaizantes, recebe o apoio dos apóstolos. Estenderam a mão direita da comunhão. Nada acrescentaram. O evangelho estava no mesmo nível dos apóstolos. Deus estava agindo. Pedro designado para pregar aos judeus e Paulo designado pregar aos gentios. Não se trata de uma regra absoluta de designação divina, mas uma questão de prioridade. Há uma única recomendação, que lembrássemos dos pobres. Diante de Tiago, Pedro e João, Paulo expôs a sua mensagem, a mensagem que ele pregava. Após ouvirem a sua exposição, os que eram considerados coluna da igreja não puderam acrescentar nada do que fora dito, porque era a mesma coisa que eles pregavam. Reconheceram a graça de Deus operando através de Paulo. Aí recebeu deles um aperto de mão, um sinal de comunhão, de reconhecimento como mestre do verdadeiro evangelho e como companheiro de ministério. Sendo que Pedro e os demais apóstolos foram designados por Deus para os judeus, e Paulo foi designado para os gentios. A designação divina aqui é só para ressaltar a prioridade, não era uma regra absoluta. E a única coisa que eles recomendaram é para que lembrasse dos pobres. Esse lembrete prático para Paulo e para os crescentes gentios cristãos já estava sendo praticado diligentemente por eles e comprovado por suas atitudes. Até relatos bíblicos diz isso. Então os apóstolos deram testemunho sem reserva em favor do ensino de Paulo e do evangelho que ele pregava aos gentios, caindo por terra a tese dos opositores judaizantes. A graça que os apóstolos viram ser derramada por Paulo moveu-os a confirmar em solidariedade o seu ministério. Por quê? A verdade do evangelho é a única e é imutável. A verdade do evangelho deve ser mantida. Assim, queridos, nós encerramos as análises dos versículos de hoje. Vamos agora às nossas considerações finais. Há somente um evangelho, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus, virá julgar os vivos e os mortos. E quem crer nele será salvo dos seus pecados, será perdoado e aceito por Deus e terá a vida eterna. Tudo isso somente pela misericórdia de Deus e sem as obras da lei. Esse é o evangelho que a Bíblia ensina. Embora o evangelho seja o mesmo, pode ter diferentes aplicações. Ele pode ser contextualizado, se adaptar à cultura e absorver determinados aspectos culturais. Uma das tarefas mais difíceis da igreja é separar o essencial, o que de fato faz parte do evangelho, coisa imutável, daquilo que é simplesmente uma expressão cultural, que pode ser posta de lado e ser substituída. Devemos buscar a comunhão com todos os cristãos. Paulo queria que a igreja fosse uma, sem divisões, e tomou a iniciativa de explicar seu trabalho diante dos líderes da igreja-mãe. Como resultado, teve a alegria de receber um gesto de comunhão e o reconhecimento de seu ministério. Assim, todos puderam marchar no mesmo espírito e sobre a mesma bandeira do Evangelho. Não devemos abrir mão do Evangelho. Precisamos entender muito bem o Evangelho para não comprometermos a verdade de Deus em nome da convivência pacífica e de uma falsa paz e de uma tranquilidade ilusória. Todos nós gostaríamos de viver em paz com todos, mas há ocasiões em que Deus nos convoca para um verdadeiro embate contra os inimigos do Evangelho. Devemos ser gratos a Deus. A palavra de Deus foi escrita com o sangue dos mártires e as lágrimas dos homens inspirados por Deus para que hoje tivéssemos sua revelação e pudéssemos conhecer a sua vontade. Que Deus nos ajude a permanecer firmes no Evangelho da graça, a ser gratos por ele, pelos apóstolos que lutaram por sua preservação. A Deus seja dada toda a honra e glória. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus para que possa nos ajudar a firmar na verdade, fortalecer a nossa fé
na graça de Deus, desfrutar de toda a liberdade que o Senhor Jesus nos deu com a sua morte na cruz, buscando a santidade e o cumprimento dos seus ensinamentos em amor e gratidão por tudo que ele conquistou, por tudo aquilo que ele fez. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, diante dessa aula de hoje, Senhor, que os nossos corações possam ser firmados nessa verdade do Evangelho, nessa liberdade que o Senhor conquistou para nós. A essência do Evangelho seja cravada nos nossos corações, para que nós possamos lutar por ele, por essa verdade, a fim de que possamos ser edificadores de vidas, para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a viver desfrutando dessa graça, não permitindo que o Evangelho venha a ser corrompido, tudo para o louvor e glória do teu nome. Assim nós oramos agradecidos por essa aula em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós nos despedimos agradecendo a vocês por estarem conosco em mais uma aula de Gálatas e reconhecendo o favor de Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraços a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.